Vasco da Gama 3, União Rondonópolis 0. A gente viu uma partida de um time, né, o Vasco da Gama, produzindo um gráfico, um mapa de calor, parecido com o mapa de calor que o rival produziu no jogo passado de sábado. É claro que esse pós-jogo aqui, ele não pode ter o teor só daquilo que foi o dia de hoje, né? A nossa vitória sobre um time de menor expressão, que vive em outras condições financeiras e de futebol e tudo mais. Então, esse comentário aqui, esse texto aqui, não pode ser um texto gostoso, cheio de pompas e elogios, porque o time do Vasco da Gama hoje produziu um futebol que foi capaz de produzir vitórias, né? E vitórias lá nas batalhas, dentro de campo, lá com cada um disputando a bola no seu setor e junto, dentro das suas formações, tática e tudo mais. Então, assim, a gente precisa fazer um texto aqui e um comentário que não beira o deslumbrado aqui com aquilo que foi apresentado hoje, porque o que foi apresentado hoje é o feijão com arroz, é o que tem que ser feito mesmo, sacou? Aquilo ali, o dever de casa, aquilo tem que ser feito, é obrigacional. A gente quer receber muito mais que isso aí, de retorno dessa equipe aí, qualquer equipe dessa aí que for possível de montar e colocar para jogar com a camisa do Vasco da Gama. Então, eu vou, de fato, então, iniciar o texto daquilo que, né, aquilo que pode refletir o que a gente viu atuando hoje. A gente tem que começar pelo Carille, né? Com a ideia de jogo dele perante esse União Rondonópolis, que eu não faço ideia de como que porque eu me coloquei na dispensação de imaginar o Vasco, assim, não querendo ignorar o adversário, né? Ou desmerecê-lo. Mas assim, a gente tem muito mais pensar sobre o Vasco, o protagonismo do Vasco, aquilo que o Vasco tem para oferecer, sabe? Se predispor, se colocar em condição, em ação, produtivamente, né? A gente espera que o Vasco seja capaz de produzir. Não ficar imaginando que o time vai ser forte ou fraco. A gente só tem que imaginar um time produzindo, tentando, usando competências. Porque é exatamente sobre isso, não é nada mais. Futebol é produção de competências. O que o futebol é, além disso? Dinheiro, mercado, especulação, mídia, é tudo isso. Mas sobre o esporte em si, aquilo que abre para o elemento jogo, isso que gera a paixão na gente, sabe? Né? E o jogo gera a competitividade, e a competitividade gera a nossa emoção, que transforma aí em paixão, né? Que é uma emoção contínua e acelerada, né? Intensa. A gente tem até amor, né? Pelas entidades, né? Pelas instituições e tudo mais. Só que, tipo assim, trazendo para a esfera do futebol aqui, pro dia de hoje, a gente pensar que o Vasco da Gama tem que cumprir ali o seu papel enquanto uma instituição grande, né, e um clube grande, um time grande, de entrar nessa competição na primeira fase da Copa do Brasil contra as equipes de menor expressão e fazer o seu deverzinho de casa, que é concluir num placar que pode ser elástico ou não, mas um placar positivo, um placar que dá para nós a vitória. E não esperar o tempo passar, porque o futebol é muito bem contadinho, né? Vai chegar ali no 120, talvez, né? A gente tem 90 minutos para resolver a treta toda, né? Todo mundo se coloca ali em prol disso, então vamos embora. 90 minutos tem que se cumprir e o desfecho tem que ser a vitória. Se não for assim, nesse tipo de competição, né, com esse regulamento, nessa altura aí do campeonato, já é eliminado. Então você não brinca com um time de menor expressão numa condição dessa. Não tem como dar a ele chance nenhuma de tentar uma vitória. Tem que tentar anular. Sabe por quê? Para você não correr riscos, né? E jogar com um placar muito pequeno e tomar, de repente, um revés aí de um time e ficar preso, ficar na história, travado, preso num momento ruim, num desfecho ruim. O Vasco já sofreu eliminações para times menores, então não poderia, assim, jamais dar qualquer chance desse tipo de coisa acontecer. Pô, na nossa década. Imagina, cara. A gente já vive muitos quadros aí ruins, então uma primeira fase de Copa do Brasil aí, quando a gente vem de um retrospecto até muito interessante na Copa do Brasil, né, nessa competição, porque a gente chegou na semifinal dela na última edição, e isso sim traz um brilhozinho, né, qualquer pra gente. Pô, a gente já ganhou essa competição em 2011, a gente ano passado conseguiu chegar bem longe nessa competição, e ela vale muito dinheiro, e futebol é isso, e a gente precisa pensar, nós, né, todo mundo envolvido nessa cruz aí, com essa cruz nas costas, de alguma forma, porque carrega emoções e tudo mais, tem que saber lidar com essas paradas aí todas, sabe? Até com esse momento aí, ó. Ganhou, mas é isso aí, tem que ganhar mesmo, pô, sacou? Tem que ganhar mesmo. Numa condição dessa aí, tem que ganhar. Agora, por exemplo, sábado a gente poderia ter entrado para competir. Na primeira etapa ali, não podia ter se deixar ser anulado pela outra equipe. E numa moral,
se eu, de repente, não sei, de repente eu vou colocar um mapa aqui, o mapa de calor de sábado e o mapa de calor de hoje, vocês vão ver como tá parecido. O mapa de calor do Vasco com o mapa de calor do Rubro Negro. Pelo amor de Deus, cara. Então, assim, o comportamento de sábado foi o comportamento do União Rondonópolis hoje. Sacou? E isso é inaceitável. Cara, é ruim me colocar obrigado a cogitar esse tipo de coisa, sacou? A fazer esse comparativo. Mas, cara, a realidade tá na nossa cara, entende? Tá na nossa frente, na tela, quem vai no estádio vê. Então a gente tem que querer, sim, e se indignar e torcer para que essa galera tome decisões certas, desde as escolhas das contratações até a atuação dessas peças aí que são contratadas para jogar bola no Vasco, né, com essa camisa. Então, o Carille, o nosso técnico, ele imaginou um time com Léo Jardins e Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Coutinho Zucarello, Alex Teixeira e Verrete. Aí, a gente fica imaginando que ele pensou assim, 4, 2, 3, 1. Como eu cheguei a falar num momento aqui no ao vivo, tipo assim, é como se ele vai ter 2 volantes, aí o Zucarello e o Coutinho fazem essa linha de 2 ali. Aliás, o Zucarello, o Coutinho, o Alex Teixeira faz a linha de 3 e eles ficam mesclando entre as funções ali em desempenhar essas funções ali entre meia-direita, hora meia atacante, né? Hora segundo atacante. Mas o Alex Teixeira ficou mais nessa de fazer o segundo atacante ali, enquanto o Coutinho e o Zucarello dividindo essa função de fazer o camisa 10, né? O cara que vai centralizar determinadas jogadas ali para tentar um último passe ou um penúltimo passe que vai gerar uma assistência bem clareadinha, né? Então, é o feitor das jogadas ali, da criatividade. Ficou essa função pro Felipe Coutinho e Zucarello. E o Alex Teixeira, ele meio que virou ali um segundo homem ali na área. Então, ora, ele também parecia um meia, né? Ele agia como um meia de ligação ali, né? Mais avançado. E, de vez em quando, ele aparecia como segundo atacante. Interessante. O Verrete, foi um dia maravilhoso para ele hoje, né? Porque teve espaço, não teve 3 zagueiros nas costas dele ali, anulando qualquer movimentação e espaço que ele tenta produzir. Ao mesmo tempo, ele foi servido. O deserto foi vencido hoje, amém? O deserto foi vencido hoje, cara. Deserto com temperaturas extremas. Porque a galera se desidratava antes de conseguir colocar uma bola pro Verrete. Impressionante. Hoje teve cruzamentos, ele conseguiu dar voleio a meia altura, ele conseguiu cabecear e arriscar, conseguiu disputar bolas que o Vasco pressionou a saída de bola. Olha que o Vasco pressionou a saída de bola do adversário, ganhou um monte de segunda bola, fez o time soltar a bola, ficou com uma posse de bola muito grande, comparado àquilo que a gente viu no sábado, e a gente tá falando de 2 competições completamente diferentes, com adversários diferentes, mas beleza. Beleza. Vambora falar da Copa do Brasil, então. Tipo assim, voltando pro nosso atacante, né? Ele conseguiu ser servido hoje. Sofreu um pênalti, assim, que foi meio uma jogada. Eu não vou dizer que não aconteceu, né? Aconteceu, mas, poxa, o jogador forçou um pouquinho ali, né? Foi um pouco parecido com aquela jogada ali do Zucarello, né? O jogador forçou um pouco, meio que pegou o calcanhar ali. O jogador que tá com a bola dominada, ele sente, meu irmão, e cai na hora. Sacou? Porque teve o contato mínimo, mas aí ele sabe que teve o contato mínimo, né? E qualquer contato hoje em dia é a chance de você cavar um pênalti, né? Cavar pênalti faz parte do futebol, né? E aí tem quem simule mesmo, né? E aí às vezes é punido ou não. Hoje o Zucarello, inclusive, foi punido com cartão amarelo porque ele simulou um pênalti. E sábado ele fez um pênalti assim, um pouco parecido com o movimento que foi feito ali dentro da área, né? Quando o Flamengo tava com a bola dominada e sofreu, né, o pênalti. Mas beleza. Vou voltar pra Copa do Brasil de novo. Então, a gente teve um Vasco super propositivo, num esquema que parecia esse 4-2-3-1. Só que também, sabe o que parecia? Que o Carille colocou um 4-4-2, né? Parecia que às vezes o Alex Teixeira tava bem lá na frente, bastante na frente junto com o Verrete. Parecia que ele ficava de segundo atacante mesmo ali, e o Vasco formou uma linha de 4. Mas não era, não parecia que a galera tava se posicionando assim, né? O Zucarello, às vezes eu via ele na ponta direita, volta e meia eu via ele mais pelo meio. Depois também entrou o Tietê e Payet e mais uma galera, uma par de gente, Jean David, aí algumas trocas que o Carille faz 6 por meia dúzia, né? Os jogadores vão fazer a mesma coisa que os outros vão fazer. Mas assim, voltando no Carille, ele conseguiu colocar o Ryan bem, o Ryan tá bem, né? Tá, tipo assim, voltou do torneio sul-americano com uma forma física boa, com velocidade, né? Conseguindo definir jogadas, várias jogadas, em poucos minutos ele conseguiu finalizar com muito perigo, assim, várias vezes, algumas vezes, né? Com cabeceios e chutes a longa distância mesmo, média distância. Isso é muito importante. O Ryan, ele tem que produzir muito futebol pro Vasco e pela possibilidade de render, cara, assim, valores pro Vasco para ajudar esses momentos de janela aí de contratação. Infelizmente é isso, cara. A gente tem que conseguir colocar essa galera em evidência, fazer eles renderem pro time enquanto eles estiverem aqui.
Porque enquanto o Vasco não conseguir investidores mesmo nessa condição de SAF aí, né? Enquanto o Vasco não sair desse imbróglio, dessa loucura toda e não conseguir, de repente, dar um desfecho aí para sua vida econômica, nesse mercado doido aí do futebol, e, sabe, conseguir competir na hora de sair para contratar e na hora de entrar nas competições aí, de fato, estar à altura de todo mundo aí no páreo. Então, assim, até que isso aconteça, cara, o Vasco tem que tentar aproveitar nessas competições aí, colocar seus jogadores, suas crias para jogarem e passar de fase, né? Fase das Sul-Americanas que virão, essas fases da Copa do Brasil que estão já presentes, acontecendo, como foi no dia de hoje, tem que vencer. Esse time que o Carille montou, que a gente imagina um monte de coisa, ainda é uma interrogação, e eu fico falando sobre interrogação aqui por muitas vezes, né? Porque é isso, cara. Eu gostaria que vocês, meus vascaínos e vascaínas, percebessem, cara. Existe um monte de interrogação ainda. O Carille mesmo tem muitas interrogações, porque ele espera por jogadores ainda, ele espera por peças para poder mexer ali na sua planilhazinha ali, no seu campinho ali, para conseguir botar essas figurinhas aí, esses bonequinhos aí para funcionarem, essas peças para funcionarem bem dentro de um sistema. Então, a gente imagina que é isso, assim, tem muitas interrogações na cabeça dele, na cabeça da gente, e a diretoria tem a obrigação, o dever e toda a possibilidade de construir respostas pro Vasco, né? E passa pelo mercado, pelas contratações, pelo que a gente é capaz de buscar aí nesse mundo do futebol, né? Para repor, principalmente as figuras que foram embora aí, algumas não deram retorno de futebol nenhum pro Vasco, não renderam. Então, e as que vão sair ainda, né? A gente chegou a falar do Payet, e é tipo assim, eu vou me dedicar a falar disso, né? Enquanto ele não mostrar algo diferente, cara. Ele precisa mostrar algo diferente. Tipo assim, ele não tá ali só pra esperar o contrato dele acabar e ele sair de boa pela porta da frente e tudo mais, né? Com dignidade. E dá essa impressão, né? Que, pô, agora só entra aos 35, não tá rendendo suficiente no treino para ser titular. Ou... Eu tô aqui exigindo ele, né? Eu tô exigindo que ele jogue bola para competir com esses caras pela titularidade. Suficientemente, que ele entregue muito mais. Até do que foi hoje. Hoje, todo mundo jogou bem. Mas todo mundo jogou bem contra um time de menor expressão. Um time que entrou já com o bumbum na parede, tentando se resguardar para não tomar gol logo. E de fato, o Vasco conseguiu fazer gol, nem criando chances claríssimas. E aí a gente conseguiu abrir o placar lá no segundo tempo já, né? Então, poxa, no começo do segundo tempo ali, mais ou menos aos 5 minutos, não foi? Um pouco mais que isso. O Vasco conseguiu o pênalti ali, que meio estranho, mas conseguiu um pênalti. E abre o placar. Então, assim, numa partida como essa aí, e aí a gente vê que uma galera rendeu, né? Mas a gente vai ver isso aí só nessa competição, nesse nível aí, nessa fase, com esse nível de competitividade aí, poxa. Pelo amor de Deus, né? Eu acho que o Vasco consegue entregar isso aí contra o Botafogo, de repente, sabe? Em fases mais agudas aí da outra Copa, ou do próprio Campeonato Carioca, se conseguir se classificar, né? Pra próxima fase. Então, tipo assim, a gente não quer que esse time jogue bem só contra o União Rondonópolis, pelo amor de Deus, cara. A gente quer esse time competindo em todas as competições que entrar, pra mais ainda disso aí que apresentou hoje. Porque hoje, inclusive, só foi abrir o placar no segundo tempo e ainda tava ficando nervoso, assim, querendo fazer o gol de qualquer jeito. E aí gerou um certo risco da gente, né, acabar não conseguindo fazer o gol e a partida tomar um caráter muito dramático. Graças a Deus, né, a gente conseguiu até esticar o placar, mas passou o primeiro tempo inteiro, criando até boas chances, com voleio, com cabeceio, quase debaixo da trave, sem goleiro, com todo mundo vendido na área, e não fizeram gol. Mas quem tá envolvido nesse lance é o Verratti, cara. E como eu falei, o Verratti tem crédito, muito crédito, em vários aspectos. O Verratti tem crédito. Até diante da crítica, né, que aí não tem a ver só com o futebol dele, né, quando rola aqueles rumores de que ele vai sair, que alguém tá namorando a possibilidade aí com o Verratti, nananã, e aí ele vai lá e sai nas mídias e desmente. Pô, é o cara que bota a cara, mano. O Verratti é o cara... Hoje ele foi um dos únicos, ele, o Felipe Coutinho e o Payet foram um dos únicos que foram lá fora na saída do hotel pra ir pro estádio, e quando eles chegaram também, foram os únicos, eu acho, que foram falar com a torcida, mano. A torcida que foi lá em migalhas, assim, porque tá bolada aí com sábado e acabou, e pô, por ser também uma terça-feira à noite, aí diminuiu muito o volume da torcida no hotel né, e lá no estádio também, foram 7 mil pessoas mais ou menos. O estádio cabe mais de 22 mil pessoas. Então, tem a ver com essas questões, né, nesse dia de terça-feira aí e com aquilo que aconteceu no sábado. Então, uma certa indignação, assim, a galera ficou um pouco chateada, bolada com o Vasco da Gama, né, pelo que ele não entregou. Então, a gente tem essa partida da Copa do Brasil, com esse time montado, né, com essas possibilidades aí, né, com essas formas, e a gente viu ali, por exemplo, o Paulo Henrique, o João Vitor, e o Freitas e o Piton, né, essa linha de 4 defensiva aí, esses caras muito tranquilos, assim, porque a bola às vezes nem chegava nele, a bola se perdia às vezes pelo lado ali, ou no meio, ou no volante, porque o time do União Rondonópolis não ofereceu muitos riscos ao Vasco, ofereceu, assim, em bolas que o Vasco se complicou aí na defesa, ou fez abriu muito espaço para
pra um time, tipo assim, desacreditando que o time ia conseguir construir mesmo, né? Tipo, um certo menosprezo assim, acaba que a bola sobra e pode sobrar pra um jogador e numa condição boa dele evoluir a jogada. Quase que rolou esse tipo de coisa. O Hugo Moura conseguiu se recuperar numa jogada, que ele tava quase 5 metros do jogador, que tava quase na marca do pênalti pra poder concluir a jogada em gol. Ele ainda conseguiu desarmar, o cara chutou o vento. O Hugo Moura. Esse Hugo Moura aí, ele hoje, como todo mundo, não se escondeu do jogo. Participou das jogadas, fez gol. Então, assim, tipo assim, eu nem tô falando com entusiasmo pela vitória. Foi mais que obrigação, como eu já falei várias vezes, foi mais que obrigação. Não comemorei nenhum gol, porque, poxa, tinha que fazer mesmo, o quanto antes. E aí eu tava ficando nervoso, porque, pô, demorou mais de 50 minutos pra conseguir abrir o placar contra o União Rondonópolis. E a torcida também deu uma vaiada ali no intervalo, porque percebeu, tava sentindo exatamente o que a gente tava sentindo em casa. E principalmente porque o Vasco desperdiçou chances claras. Então, esse ali, voltando pra escalação aqui, ó, o quartetinho ali, né, da defensiva ali, jogou com muita tranquilidade, teve poucos aperreios. O Léo Jardins foi pouco exigido, né? Esse nosso master, acho que um dos melhores jogadores que a gente tem assim no Vasco nessa atualidade, nesse elenco aí. Ele e o Verratti são as duas principais figuras do Vasco. Não é Coutinho, não é Payet. Esses dois, cara, de cabo a rabo. Sacou? São os dois pontos extremos. Verratti e Léo Jardim são as duas pessoas mais importantes do Vasco hoje em dia. Se qualquer um desses dois que saírem do Vasco, a gente estaria muito F com caixa alta. Muito. Então, por isso que foi até estranho aquele conflito ali no sábado. Eu fiz até a capa com os dois ali, de cabo a rabo. Eles não se entendem. Foi o pós-jogo daquela tragédia de sábado. Então, tipo assim, esses dois são muito importantes. Mas o Jardim não foi tão exigido. O Verratti conseguiu definir hoje o jogo, abriu o placar, aí cavou um pênalti ali, né? Pá. Foi muito importante, como sempre é. Paulo Henrique subiu bastante, ultrapassou. Todo mundo conseguiu desempenhar os seus papéis hoje porque foi muito tranquilo pra fazer isso, né? Sem aperreios, não tinha ninguém correndo em cima pra pegar a bola que acabou de perder, a galera dedicada em fazer o pós-perda em cima da sua posse de bola ali. Não teve isso, né? Não teve aperreio nenhum, teve poucos aperreios. E aí a gente viu esse quartetinho defensivo muito tranquilamente. O Piton conseguiu subir pra poder fazer os cruzamentos dele, errou bastante. As bolas que ele mandava, várias foram cortadas. Os jogadores da defesa ali do União conseguiu cortarem de cabeça pra longe. Aí o Vasco não conseguia pegar essa segunda bola que sobrava. Quando pegava, na verdade, não conseguia definir a última jogada. Mas geralmente conseguia pegar sobras, né? O Vasco pegou várias sobras ali. A bola sobrava pelo meio de campo, pelas laterais, no fundo. O time ofereceu pouco isso pro Vasco, como eu já falei. E aí o par de volantes ali, cara, conseguiu dar combate, conseguiu fazer infiltração na área. O Hugo Moura, como eu falei, definiu em gol, né? Fez o gol. O próprio Matheus Carvalho, acho que tentou também algum arremate ali. Roubou muita bola, fez combate duplo. Conseguiu ser um meio de campo defensivo ali, os dois, né? Um par de volantes que não esperava a jogada acontecer. Saía para dar combate, mudava, trocava de posição. Atuavam juntos nas roubadas de bola ou na marcação mais dura. Não precisaram fazer faltas duras. O jogo foi um jogo muito leve até. Né, a gente teve liberdade para pensar, para poder conduzir a bola, liberdade para conseguir romper o espaço para chegar numa marcação. Então, o Vasco teve muitas chances para poder fazer um jogo em seu favor, para abrir o placar. Então, assim, por que eu vou ficar empolgado com isso, cara? Não vou ficar empolgado. Tinha por obrigação passar por esse time mesmo. Toda hora eu vou repetir isso aqui pra gente não esquecer. Então, os dois ali, volantes, jogaram muito tranquilamente. Dessa vez o Vasco não precisou meter 3 volantes. Imagina o Vasco entrar contra o União Rondonópolis com 3 volantes, cara. Pô, imagina, o União Rondonópolis imagina assim, caraca, eles estão bolados com a gente, com medo, né? Estão com medo. Vamos botar ali 3 defensivos na frente da área, ali, 3 volantes. Aí o Coutinho e o Zucarello fazendo essa linha de 2, né? Se foi o 4-2-3-1, os dois estiveram ali juntos do Alex Teixeira, nessa linha de 3. E que foi isso, né? E flutuavam, né? Volta e meia o Coutinho tava mais na posição do Zucarello, ou o Zucarello na posição do Coutinho, ficavam ali trocando de posição, mesclando ali. E aí, quando o Alex Teixeira estava mais próximo do Verratti, fazendo o segundo atacante ali, eles faziam essa flutuação ali, né? Atuavam como um camisa 10 ali pelo meio ali, sendo meio atacante ou sendo meia direita, meia esquerda. Isso é interessante, cara. É interessante você ter duas cabeças pensantes ali, uma com mais velocidade, a outra que consegue reter mais a bola e armar. Então, essa velocidade pelo meio ali ficou mais para o Zucarello. E para essa, né, para parar e pensar jogada assim e tentar criar uma assistência ou uma penúltima bola para uma assistência, ficou na função ali do Coutinho. E parece que em algum momento isso deu certo, né? Essa flutuação ali, essa liberdade para eles trabalharem ali como meia atacante ou como meia direita, meia esquerda. E o Teixeira também, numa flutuação ali, podendo trocar de posição ou fazer tipo um meia direita ou meia de ligação ou segundo atacante. Essa dinâmica, ela é muito importante, cara. Isso é muito legal que aconteça. Mas é muito importante que aconteça em jogos com um grau de dificuldade maior. Que o adversário dê pouco espaço para você fazer essas mesclagens, essa dinâmica.
Então, isso tem que ser apurado, né? Isso tem que ser apurado para ser usado em jogos importantes. Não só contra times que oferecem menos riscos. Mas se aconteceu da gente ter visto ali um 4-4-2, é, aí, aí outras dinâmicas podem ter acontecido ali, né? Principalmente nessa linha de meio ali mais ofensiva, né? Que começa ali do Zuccarello, Coutinho e Alex Teixeira, até o nosso querido Verratti. E, exatamente sobre o Verratti ali e o Teixeira, bom, a possibilidade de ter mais um jogador ali na área, invadindo a área ali como um possível atacante e gerando mais preocupação para a zaga, dá mais liberdade pro Verratti para ele conseguir fazer o seu papel de definidor, né, cara? Então, assim. E assim, o Verratti é tão massa, cara. Ele é tão legal, cara, tão dedicado. Na moral, cara dedicado. E mesmo diante desse time que não oferecia risco ali, que fatalmente acabava dando espaço pra ele, mesmo diante disso, ele não deixou de brigar com os caras, não, mano. Um goleiro ali, perturbando o goleiro, atrapalhando o goleiro. Ele mesmo tava gastando assim, que o goleiro pegou muitas bolas difíceis que ele mandou pro gol, de voleio, cabeceio, não sei o que, o goleiro conseguiu tirar um monte de bola. E ele ficou meio que nessa zoeira ali, pela boa atuação, assim, do goleiro nas tentativas dele. Pô, na moral, cara dedicado, mano, saiu pra marcar, ajudou na marcação, perturbou a vida do goleiro nas reposições ali. Então, mesmo em jogo pequeno, em jogo grande, ele tenta, com sua liderança ali, cara, ou concluir, né, fazer o placar em favor da gente, ou ele tenta inflamar os jogadores, ele briga, ele tá sempre cobrando. Então, cara, essa faixa tinha que estar nos braços dele mesmo, no braço dele, e é o nosso líder, cara. Não tem outra figura, não, mano. Esse cara, enquanto ele estiver aí, ele é o capitão, que ele tá resolvendo, ele abriu o placar, ele esteve nas duas chances mais agudas do Vasco, mais importantes do Vasco na primeira etapa do jogo de hoje. Então, o Verratti, pra mim, assim, foi o cara da partida. Aí eu vou só que abrir um espaço aqui pra falar do Coutinho, que não tem como passar despercebido. O Coutinho se movimentou muito bem. Porque eu falei, todo mundo jogou bem hoje. Todo mundo se movimentou muito bem, porque teve espaço. Teve muito espaço, teve tempo pra pensar. Então, fatalmente, né? Qualquer jogador que esteve abaixo no sábado, hoje estaria mais bem condicionado aí pra conseguir criar jogadas e fazer a dinâmica do futebol acontecer, né? Então, mas assim, o Coutinho se movimentou bem, criou chances, finalizou, esteve querendo fazer o gol, esteve querendo estar com a bola e dar um passe certo e tudo mais. Teve um lance, assim, que ele tava perto do Piton, ele tocou uma bola boba, assim, pro Piton e o Vasco perdeu a bola. Ele, tipo assim, ele não botou força, sei lá, deu uma viajada no jogo. Eu queria fazer um vídeo aqui pra falar só do Coutinho, depois, e antes fazer um vídeo pra falar só do Payet, desse momento estranho aí do Payet, cara. Tipo assim, esperando o contrato acabar e ele sair com dignidade, tranquilamente, do Vasco. E o Coutinho, como ele não vai sair, né? Ele não vai ficar só esses 6 meses no Vasco e mais esse tempinho de empréstimo. E com certeza o Vasco, né, o Vasco vai estender o vínculo do Coutinho. E a gente vai ter mais chances aí de ver um jogador, de repente, subindo de produção. A gente torce pra isso. É preciso, é necessário pro futebol, cara. O Coutinho, se ele mostrar sinais de cansaço já, assim, da carreira aos 33, não é moral, cara. Não tem como não, mano. Ele tem muito o que ganhar ainda e muito o que fazer pelo futebol, principalmente pro Vasco da Gama. Então, nessa partida de hoje aí, que poderia ter se tornado uma partida com riscos, o Verratti mesmo fez essa leitura, porque foi ficando tarde ali, foi tardando demais e o placar não era aberto, e aí aos 50 e tantos o Vasco conseguiu abrir o placar. Então assim, segundo tempo, foi ficando estranho, porque aí, imagina, cara, uma espetada qualquer ali, uma bola boba, um gol espírita ali do adversário, e teve uma hora que eu cheguei a falar disso, cara. Pô, aqui é agonia, tô pensando que pode acontecer um BO a qualquer momento, e a gente sair, imagina. Aí uma crise instaurada e a gente perder a linha com o Vasco. Então, é isso, cara. Vocês aí, vascainidades. Eu acho que não dá pra gente ficar aqui felizão, assim, comemorando que o Vasco ganhou do União Rondonópolis. É interessante a gente ficar satisfeito que o Vasco passou de fase. E sem querer menosprezar, desrespeitar ou ignorar o adversário. Ele esteve lá em campo hoje, mas ele mostrou total fragilidade, deu facilidades pra gente simplesmente eliminar eles, tirar eles da competição e dignamente, né? Com todo respeito. E é isso. O Vasco tá na próxima fase da Copa do Brasil, tá na segunda fase agora, vai levar uns milhõezinhos aí pra casa. Acho que o Pix é feito rapidamente. Acho que hoje já ganha uns valores, né? E ajustar esse time aí pra próxima fase. E pensar no Campeonato Carioca, que tá numa fase completamente delicada, que aí isso vale pra um vídeo qualquer aqui desse canal. Ou um vídeo de pré-jogo do próximo compromisso do Vasco, que é contra o Botafogo, lá em São Januário, pra tentar o terceiro ou quarto lugar ali, porque o Madureira tá na briga também. E agora o Vasco precisa fazer gols em cima do Botafogo, porque o Fluminense vai jogar contra o pior time da competição, que já tá rebaixado, o Bangu, e precisa golear o Bangu para poder tirar a vaga do Vasco no quarto lugar ali, com um saldo de gols. Porque a gente tem uma emboleira danada ali, entre o terceiro, quarto, quinto e o sétimo lugar, mais ou menos, na tabela, com pontuações iguaizinhas ali, bem, bem próximas. Então,
qualquer vitória, qualquer derrota faz perder bastante posição por ali, a depender dos outros resultados. Então o Vasco depende de alguns resultados aí e depende de si também e da capacidade, da possibilidade, da capacidade, da competência de fazer gols. Nesse Botafogo que tá vivendo uns momentos embaralhados, assim, né? Em vários quesitos aí. Então a gente tem que aproveitar, não dar chances para esse adversário, esse rival do Rio de Janeiro aí, como aconteceu lá contra o Fluminense. Então, é uma chance para o Vasco se classificar nesse campeonato carioca e tentar, tipo assim, estar garantido na Copa do Brasil 2026, né? E avançar nessa pré-temporada de luxo chamada Campeonato Carioca e se condicionar muito bem para competir contra os principais times do Brasil, que vai ser no Campeonato Brasileiro. E, poxa vida, qualquer chance que o Vasco tiver, como essa de agora, né, contra o Botafogo nesse clássico, jogar contra times que nós vamos encontrar no Campeonato Brasileiro em pelo menos 2 vezes, né, turno e retorno. Então, cara, o Vasco precisa dar amostras pra gente de que tá crescendo de produção, sabe? E ganhar, ou pelo menos competir com esses times aí de Série A do Campeonato Brasileiro, porque estão jogando no Campeonato Estadual com a gente. E aí vai ser assim, um sinal de evolução. A gente já teve 2 possibilidades, só que 2 amostras, assim, terríveis de que esse time vai ser capaz de competir e não cair da linha da mediocridade ali, que foi a 10ª posição. E, pô, é tão sintomático isso, né, cara? A gente tá ali no meio da tabela e ainda sofrer qualquer tipo de risco ali dos times que estão mal posicionados ali, de 10º para baixo. Então, tipo assim, a gente fica com desconfianças, né? Muita desconfiança, muitas interrogações, né? Eu tava falando exatamente disso. Muita interrogação pro Carille ainda, porque tem jogadores para chegar, tem jogadores do departamento médico, interrogação ainda para o torcedor, porque ele não sabe se esses caras vão dar conta de produzir o suficiente para estar na parte alta das tabelas aí das competições, né? Ou nas fases mais agudas das competições. Então é isso, cara. Não tem mais nada a dizer sobre hoje. Eu tô numa boa aqui, agi com muita frieza mesmo com relação a essa vitória, porque era mais que obrigação, era dever de casa. Tinha que ganhar e tinha que ganhar de muito. E por um momento eu duvidei disso, porque é uma interrogação, como eu falei, né? Então é isso aí, chuva de interrogação. Chuva de interrogação. Não. Tem que fazer a galera que gosta de fazer música do Vasco, e podia fazer uma paródia original, né? Da chuva de arroz lá do Gamadinho. Chuva de interrogação, que é o que nos ocorre a cada momento que a gente pensa no Vasco. Então é isso, meus parceiros e parceiras vascainidades aqui, desse nosso mundo virtual aí, que nos cabe. E muito legal ter estado aqui várias horas já, né? Quase 3 horas de momento aqui. A gente volta em outro momento aqui, provavelmente com shorts ou videozinhos aqui sobre esses camisa 10 e os aspirantes aí da camisa 10, esses caras. E precisam e devem entregar muito pra gente ainda aí, pra gente ser mais feliz e satisfeito aí com o carregar dessa cruz, certo? De Malta no peito. Então, saudações Cruz Maltinas e até mais ver.